mas aí enquanto eu não encontro a pessoa certa, eu vou me divertindo com as erradas. E aí, será que esse pensamento é válido? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão de esperar enquanto que a gente está solteiro e entender um pouquinho também o que é se esperar, porque muitas vezes a gente pode entender esse conceito sobre esperar a pessoa certa de uma forma um pouco equivocada. A gente não esquece de pegar o teu café para acompanhar esse vídeo porque tá muito legal. Mas vamos lá. Sobre essa frase que eu falei para vocês no início, que eu já ouvi muitas pessoas falando que enquanto eu não encontro a pessoa certa, eu vou me divertindo com as erradas. Na verdade, eu reformulei essa frase quando eu ainda era criança e eu vou falar aqui para vocês. Eu reformulei ela da seguinte forma: enquanto eu não encontro a pessoa certa, entre aspas, né, eu vou me preparando para a sua chegada. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar aqui. Porque a minha visão sobre esse tempo de espera é um pouco diferente. Por que eu penso diferente, né, sobre essa questão da espera? Esse termo, esperar, ficou muito popularizado, né, no nosso meio, né, no nosso meio cristão, sobre a questão de você esperar até o casamento. Mas muitas pessoas usam também esse termo em relação a quando estamos na fase de solteiro, né, que estamos esperando a pessoa certa. Então é muito comum quando alguém pergunta assim para alguém que é cristão, e aí, como é que tá? Tá solteiro e tal? Aí a pessoa fala, não, estou esperando no Senhor. E aí, bora entender um pouquinho sobre esse conceito de esperar, porque, na verdade, já falando assim de cara, esperar não é sinônimo de inércia, né? E muitas vezes as pessoas usam esse verbo de, eu estou esperando, né? Achando que a pessoa com que elas vão, né, se relacionar e tudo mais, vai simplesmente cair do céu. Vou ficar aqui e essa pessoa do nada vai aparecer, né? Enquanto eu estou esperando. E aí, eu gostaria de falar sobre isso, explicar um pouquinho com a mesma frase, a mesma analogia que a Zoeli falou em um podcast que eu estava ouvindo, na verdade assistindo, e eu fiquei assim, nossa, faz total sentido. E eu vou falar aqui pra vocês exatamente o que ela falou no vídeo. Ela falou assim, que, vamos supor, eu tenho um ponto A e eu tenho um ponto B. Eu estou no ponto A e preciso chegar até o ponto B, certo? Nesse ponto A existe uma parada de ônibus e você tem uma bicicleta. Você pode escolher, né, esperar nessa parada de ônibus, chegar o ônibus para você chegar até o ponto B, e vamos supor assim, né, que é o teu propósito, é aquilo que você quer viver e tudo mais, ou você pode simplesmente pegar a bicicleta e ir, né, pedalando até chegar a esse ponto B. Mas se você também tiver uma bicicleta, você também pode ir a pé, né? Já dizia Marcos Almeida, na sua música, esperar é caminhar. Então a primeira coisa que eu quero pensar com vocês é justamente isso. Esperar não é você ficar parado na inércia, na verdade, esperar é caminhar. E eu acho que nem existe muito, a gente usa muito esse termo esperar, mas na verdade, o tempo de solteiro, ela é uma estação, esse tempo é um estado na qual você está ali por um período, e você não pode ficar parado, você tem que viver essa estação e fazer as coisas que lhe cabem durante essa estação. Dando uma pausa para te perguntar se você já está inscrito aqui no canal. E se você ainda não for inscrito, já clique aqui no botãozinho de se inscrever, tá bom? Me diz aqui nos comentários se você concorda ou não. Se você não concorda, tá tudo bem, tá certo? Mas vamos voltar para o vídeo. E aí eu queria conversar com vocês sobre algumas armadilhas que eu acredito que podem surgir durante esse processo de estar solteiro, principalmente quando essa estação começa a ser muito longa. Eu acredito que uma das primeiras armadilhas, né, que podem aparecer no nosso caminho é o cansaço. Como assim, Giovana? É o cansaço de você estar nessa estação, digamos assim, já por um bom tempo. Então, às vezes, quando você cansa, você pode acabar baixando ali os teus critérios, e quando eu falo de critérios, eu não falo de critérios grandes, coisas que as pessoas falam assim, você idealiza demais. Não, coisas básicas de, por exemplo, um relacionamento cristão, de você estar alinhada com a pessoa, ali, de vocês terem alinhamento de propósito. Às vezes a pessoa tem uma personalidade que não tem nada a ver com a sua, que você não procura. Às vezes a pessoa tem características ali de, não é um homem provedor, aquela pessoa protetora, que você realmente busca, digamos assim, um homem para se relacionar, e às vezes você acaba baixando isso por estar há tanto tempo, digamos assim, esperando, e acaba vendo em algumas pessoas uma possibilidade, tipo assim, fulano não tem muito a ver comigo, não sei o que, mas ele é assim, então eu acho que pode dar certo, não sei o que, e aí você acaba
baixando a tua régua, simplesmente porque você cansou e quer logo entrar no relacionamento. E às vezes você acaba entrando e pode acabar se frustrando bastante. E outra armadilha também que eu acredito que pode acontecer, e foi uma das armadilhas que aconteceu comigo, é de às vezes você começar a duvidar e vir muitos questionamentos na sua cabeça em relação a isso. Por exemplo, teve um período em que começaram a vir muitos pensamentos na minha mente de fato de dúvida, de pensar assim, Giovana, não adianta você orar por isso porque você já orou muito, Deus não vai te ouvir, tá vendo que você ora e nada acontece? Então, pra que tu vai orar? E aí começou a vir muitos esses pensamentos na minha cabeça e eu fiquei, assim, com vontade de não orar mais em relação a isso. Vem aqueles pensamentos de você desacreditar que de fato não vai dar certo, eu não vou encontrar e tudo mais. E aí você começa a ficar desanimada e desacreditada. E tanto o cansaço da espera quanto a dúvida, eles andam muito juntos. E são armadilhas que nós precisamos ter muito cuidado e identificar para a gente não acabar caindo nelas. E aí eu lembro que teve um dia que, quando esses pensamentos estavam vindo muito na minha cabeça, teve um dia que eu cheguei depois do culto e comecei a orar e rebater esses pensamentos, né? E declarar a palavra e rebater esses pensamentos que estavam vindo na minha mente. Então, assim, eu acredito que isso não aconteceu só comigo, mas pode acontecer com muitas pessoas. Por isso que eu estou falando dessas armadilhas, que você precisa ter cuidado. Às vezes você está passando por elas e nem está percebendo que é uma armadilha que você pode cair. Tá, Giovana? Mas aí você falou dessas armadilhas, mas aí o que é que eu posso fazer durante esse meu processo, durante essa minha estação de estar solteira? Primeira coisa muito importante é resolve os teus problemas. Como assim? Aproveita essa estação para resolver os teus problemas. Às vezes, nós estamos carregados de traumas, de baixa autoestima, de problemas com rejeição. E muitas vezes a gente pode acabar pensando que uma determinada pessoa ela vai resolver todos esses nossos problemas. E, na verdade, isso não é uma verdade. Então, aproveita essa estação para resolver aquilo que você precisa resolver com você mesmo. Às vezes é algum trauma de um relacionamento anterior, às vezes você tem problemas de muita baixa autoestima. Você tem muitas bagagens e que, se você não tratar elas agora, enquanto que você é solteira, você pode acabar levando isso para o teu relacionamento. E aí, isso é um relacionamento muito conturbado, porque tu vai trazer bagagens, depositar um relacionamento numa pessoa que não tem nada a ver com aquilo que você já viveu um dia ou com aquilo que você carrega. A gente precisa ter cuidado para não colocar a responsabilidade do nosso bem-estar, da nossa cura, em uma pessoa que não é responsabilidade dela. É nossa responsabilidade tratar aquilo que está em nós, tratar aquilo que nós carregamos. Então, a primeira coisa que você tem que fazer nesse período é, primeiro, resolve os seus problemas. Procura fazer terapia, por exemplo, procura se desenvolver, que é a próxima informação que eu vou falar para vocês sobre isso, que a gente pode fazer durante essa estação. E a segunda coisa que a gente pode fazer durante esse tempo é justamente o que eu falei, é buscar se desenvolver, se cuidar. Tem muitas meninas, assim, que nesse período estão com a vida estagnada, simplesmente porque estão esperando alguém aparecer. Sendo que nesse período você precisa buscar desenvolver todas as áreas da tua vida. Então, faz um curso, uma capacitação, vai fazer academia, fazer exercício físico, cuida da tua intimidade com Deus. Então, assim, esse período não é para você ficar parada, é para você se desenvolver. Lembra do que eu falei no início sobre aquela frase que eu reformulei? Enquanto a pessoa não chega, eu vou me preparar. Nas diversas dimensões, né, e áreas da minha vida. E por último, o que pode ser feito nessa estação? Duas coisas a mais. Desfrutar e descansar. Como assim? Desfrutar dessa estação, ou seja, desfrutar de tudo que ela proporciona, porque as pessoas dizem muito, né, que existem coisas que a gente só faz quando a gente está solteiro. Então é desfrutar, de fato, dessa jornada da tua vida com Deus, nos teus estudos, no teu trabalho, enfim. E também existe um período de descanso. Lembra que eu falei daquelas armadilhas? Então, às vezes, quando a gente é pego por elas, principalmente a questão do cansaço, quando a gente está cansada, muitas vezes, não todas as vezes, mas muitas vezes nós estamos precisando de descanso. E às vezes tudo que a gente precisa nessa estação é descansar.
Porque quando a gente não descansa, percebe quando a gente está cansado, a gente vê as coisas que são distorcidas, a gente não ouve bem. Então, quando a gente está cansado, a gente pode ver as coisas tudo distorcido. Pode fazer más interpretações também, então às vezes chega uma pessoa que ali é um amigo, e às vezes você já começa a interpretar de uma outra maneira. Então existe uma parte desse processo que é o descanso. Às vezes você diz assim, Giovana, mas eu já fiz de tudo, eu já plantei, eu já orei, eu já fiz propósito. Se você já fez isso tudo, então que tal entrar na fase do descanso? Sabe, descansar no Senhor mesmo e focar em outras áreas, em outras coisas da tua vida. Enquanto que isso não acontece, porque assim, tem coisas que a gente não vai conseguir resolver simplesmente assim, eu quero viver isso agora, eu vou viver. Porque são coisas que não dependem só da gente. Então, cabe a você se preparar durante a sua jornada, estar disponível também, né, se colocar disponível, se colocar, né, ali para ser vista, mas também descansar durante essa estação. Porque não vai adiantar ficar desesperada, ficar, né, olhando para um lado, olhando para o outro. Não, senta ali nessa estação, descansa. Até chegar esse momento, que eu não sei, porque assim, cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem a sua estação. Tem pessoas que estão nessa estação há 2 anos, tem pessoas que estão nessa estação há 8 anos, sei lá, gente, não sei. Mas esse vídeo foi pra gente pensar sobre isso e ver essa fase de uma outra forma. Não só uma fase, digamos assim, ai, nossa, que fase, que eu tô cansada, não sei o quê. Mas aproveitar, de fato, essa estação e viver ela enquanto, né, a gente pode viver ela e a gente estar nela. E é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de tudo que eu falei aqui. Me diz aqui o que você acha, né, sobre esse assunto. Se você ainda não está inscrito, clique aqui no botão de se inscrever, porque terão muito mais vídeos, né, sobre esses assuntos, tá bom? E, como sempre, eu aguardo vocês no próximo vídeo.